Ó minha senhora, respondeu ele, se eu partir à meia-noite, pode considerar-se com sorte, e se eu não fizer isso, poderá culpar-se a si própria por ter deixado que eu decidisse a hora de minha partida. A senhora Percival ficou muito ruborizada ao ouvir isso, e sem se dirigir a ninguém em particular, imediatamente começou uma longa cantinela sobre o chocante comportamento dos jovens rapazes modernos e sobre a notável alteração que ocorrera neles desde o tempo dela, que ela exemplificava com muitas anedotas instrutivas sobre o decoro e a modéstia que marcavam a personalidade daqueles que ela conhecera quando jovem. Isso, no entanto, não impediu que ele fosse caminhar no jardim com a sobrinha dela sem nenhuma outra companhia, por quase 1 hora naquela noite. Eles haviam deixado a sala com esse propósito na companhia de Camila, num momento em que a senhora Percival estava ausente, e demorou um pouco para que ela percebesse, ao retornar, onde eles tinham ido. Camila caminhara 2 ou 3 voltas com eles pela passarela que levava ao caramanchão, mas logo se cansou de ouvir uma conversa da qual raramente era convidada a participar e que, por algumas vezes, mencionar livros ela não acompanhava. Deixou-os no caramanchão e foi em outra direção, no intuito de experimentar as frutas e apreciar a estufa da senhora Percival. Sua ausência não foi nem um pouco lamentada, na verdade, mal foi percebida, e eles continuaram conversando sobre quase todos os assuntos, pois Stanley raramente se detinha muito tempo em um, e tinha algo a dizer sobre todos, até que foram interrompidos pela tia dela. A essa altura, Kitty estava perfeitamente convencida de que, tanto em dotes naturais quanto em qualidades intelectuais, Edward Stanley era infinitamente superior à sua irmã. Seu desejo de saber que ele era assim havia induzido a moça a aproveitar cada oportunidade de mencionar temas de história. E logo eles se engajaram em um embate histórico para o qual ninguém era mais apto que Stanley, que estava tão longe de tomar qualquer partido que mal tinha uma opinião fixa sobre o assunto. Assim ele sempre podia ficar de qualquer um dos lados e sempre argumentar com equilíbrio. Em sua indiferença por todos esses tópicos, ele era muito diverso de sua companheira, cujo julgamento, guiado por sentimentos que eram acalorados e intensos, e embora nem sempre infalível, ela defendia com um espírito e um entusiasmo que marcavam sua convicção. Eles tinham ficado, portanto, algum tempo conversando dessa maneira sobre a personalidade de Ricardo III, que ele defendia com veemência, quando de repente segurou a mão da moça e exclamou muito emocionado: palavra de honra, a senhorita está totalmente enganada. E então pressionou os lábios contra a mão dela e saiu correndo do caramanchão, atônita diante desse comportamento que ela não conseguia explicar
Kitty continuou imóvel por alguns momentos, no assento onde ele a havia deixado. Estava a ponto de ir atrás dele, pela passagem estreita por onde ele saíra, quando, olhando para a passarela que ficava imediatamente à frente do caramanchão, viu a tia vindo na direção dela, mais rápido do que era de costume. Isso explicou imediatamente porque ele a havia deixado, mas o fato de ele a ter deixado daquela maneira ficava ainda mais difícil de explicar. Sentiu-se bastante confusa por ter sido vista pela tia naquele local junto com Edward e por aquela reação dele, que ela não sabia explicar, e ter sido testemunhada por alguém que considerava odioso qualquer galanteio. Ela, portanto, continuou confusa, nervosa e sem saber o que fazer, permitindo assim que sua tia se aproximasse e sem sair do caramanchão. A expressão da senhora Percival, de alguma forma, animou o espírito da sobrinha, que esperava em silêncio a acusação e em silêncio imaginava sua defesa. Depois de alguns momentos de suspense, pois a senhora Percival estava muito esbaforida para falar imediatamente, ela começou, com grande fúria e aspereza, a seguinte arenga. Ora, ora, isso vai além de qualquer coisa que eu poderia supor. Mesmo sabendo que você era dissoluta, eu não estava preparada para ver isso. Isso ultrapassa qualquer coisa que você fez antes, qualquer coisa que ouvi em toda a minha vida. Nunca testemunhei tamanha pouca vergonha em uma garota. E essa é a recompensa por todos os cuidados que tomei com sua educação, por todas as minhas tribulações e ansiedades, e Deus sabe quantas foram. Tudo o que sempre quis foi criar você no caminho da virtude. Nunca quis que tocasse espineta, nem que desenhasse melhor que qualquer outra pessoa. Mas eu queria que você fosse respeitável e boa, vê-la capaz e disposta a dar um exemplo de modéstia e virtude para os jovens daqui. Eu lhe comprei os sermões de Blair e Sulebes Busca uma Esposa. Eu lhe entreguei a chave da minha própria biblioteca e emprestei de meus vizinhos muitos bons livros para você, tudo com esse propósito. Mas eu poderia ter poupado tanto esforço. Ó, Catarine, você é uma criatura depravada e não sei o que vai lhe acontecer. Estou feliz, entretanto, continuou ela, suavizando um pouco o tom de voz, em ver que se envergonha do que fez, e se estiver verdadeiramente arrependida, e seu futuro for uma vida de penitência e aprimoramento moral, talvez você possa ser perdoada, mas vejo claramente que está tudo indo para o beleléu, e o reino em breve será privado de toda a ordem. Não, contudo, em virtude de uma conduta minha, disse Catarine num tom de grande humildade, pois dou minha palavra de honra de que não fiz nada nessa noite que possa contribuir para a subversão da ordem do reino. Está enganada, filha, respondeu ela. O bem de toda a nação depende da virtude de seus indivíduos, e qualquer pessoa que ofenda o decoro
e as boas maneiras, de forma tão grave, certamente está apressando sua ruína. Você deu um mau exemplo ao mundo e o mundo está bem disposto a recebê-lo. Perdão, tia, disse a moça, mas só posso ter dado um exemplo para a senhora, que foi a única testemunha da ofensa, mas dou-lhe minha palavra. Não há perigo a temer em relação ao que fiz. O comportamento do Sr. Stanley me deixou tão surpresa quanto a senhora, e só posso supor que foi motivado por uma empolgação, autorizada, na opinião dele, por nossa amizade. Mas a senhora não acha que está ficando muito tarde? Na verdade, é melhor ir para casa. Essa fala, como ela bem sabia, não seria respondida pela senhora Percival, que imediatamente se levantou e caminhou depressa, dominada por tantas apreensões com a própria saúde, a ponto de esquecer, pelo momento, toda a ansiedade relativa à sobrinha, que caminhou em silêncio ao lado dela, remoendo pensamentos sobre a ocorrência que tinha causado tanto susto à tia. Estou pasma com minha própria imprudência, disse a senhora Percival. Como pude ser tão avoada a ponto de ficar ao ar livre a essa hora da noite? Com certeza terei uma recaída do reumatismo depois disso. Já começo a sentir muito frio. Já devo ter pegado uma constipação terrível. Com certeza ficarei acamada todo o inverno depois disso. E em seguida, contando nos dedos, deixe ver, estamos em julho, o frio logo vai chegar. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. É muito provável que não me recupere de novo antes de maio. Devo e vou mandar derrubar esse caramanchão. Ele vai acabar me matando. Quem sabe agora, talvez nunca me recupere. Coisas assim já aconteceram. Minha amiga particular, senhorita Sarah Hutchison, morreu exatamente por causa disso. Ficou ao ar livre uma noite em abril e se molhou toda, pois choveu muito forte. Não trocou de roupa quando voltou para casa. Não se sabe quantas pessoas morreram por terem pegado uma constipação. Não acredito que haja outra doença no mundo, exceto a varíola, que não comece com uma constipação. Kitty, em vão, tentava convencê-la de que seus temores eram infundados, que não era suficientemente tarde para pegar uma constipação e que, mesmo que fosse, ela não teria nenhuma outra complicação e estaria recuperada em menos de 10 meses. A senhora Percival apenas falava que sabia de problemas de saúde, muito mais do que uma moça que sempre estivera perfeitamente bem, e subiu correndo a escada, deixando Kitty a tarefa de desculpar-se em seu nome junto ao senhor e à senhora Stanley por ter se recolhido. Embora a senhora Percival parecesse perfeitamente satisfeita com a qualidade das desculpas dela, Kitty se sentiu muito constrangida quando percebeu que o único motivo que podia apresentar era a possibilidade de a tia talvez ter pegado um resfriado, pois a senhora Percival recomendara a ela que não desse muita importância à questão,
para não os assustar. O senhor e a senhora Stanley, no entanto, que sabiam muito bem que a prima ficava facilmente apavorada diante da possibilidade de adoecer, receberam a explicação com muito pouca surpresa e com toda a devida preocupação. Edward e a irmã entraram, e Kitty não teve dificuldades em conseguir dele uma explicação por sua conduta, pois ele estava muito entusiasmado com o assunto e muito ansioso para saber dos resultados do acontecido, para se conter e não fazer perguntas imediatas sobre ele. E ela não pôde deixar de ficar surpresa e ofendida com a tranquilidade e indiferença com que ele assumiu que toda a intenção dele fora assustar a tia, fingindo uma afeição por Kitty, um plano muito incompatível com a predileção que, naquelas alturas, ela quase se convencera de que ele tinha por ela. Era verdade que ela não havia convivido o suficiente com o rapaz para estar de fato apaixonada, mas mesmo assim se sentiu muito desapontada diante do fato de um moço tão belo, tão elegante e tão jovial ser tão totalmente desprovido de sentimentos, a ponto de fazer deles sua principal diversão. Havia algo de novo na personalidade dele, que para ela era muito encantador. Sua presença era agradabilíssima, seu ânimo e vivacidade combinavam com os dela, e suas maneiras eram ao mesmo tempo tão vivaz e insinuantes que ela achava impossível que ele não fosse afável e estava pronta para acreditar que ele realmente era assim. Edward conhecia bem o poder dessas suas características. Devia a elas a permissividade do pai diante de erros. Fosse o filho desajeitado ou deselegante, teriam parecido muito sérios a elas, mais até do que a uma pessoa ou fortuna. Ele devia a consideração que quase todas as pessoas estavam dispostas a ter por ele, e que, em particular, as moças estavam inclinadas a nutrir. Kitty reconhecia a influência dessas qualidades naquele momento. Sua raiva se dissipara completamente e sua alegria não fora apenas restaurada, mas intensificada. A noite passou tão agradavelmente quanto a anterior. Eles continuaram conversando um com o outro durante a maior parte dela, e tal era a força de suas palavras e o brilho de seus olhos que, quando eles se despediram para ir dormir, embora tivesse apenas algumas horas antes descartado totalmente essa ideia, Catharine se sentiu quase convencida de que ele estava apaixonado por ela. Refletiu sobre a conversa que tiveram e, embora os dois tivessem discorrido sobre assuntos diversos e indiferentes, e ela não pudesse recordar exatamente qualquer fala da parte dele que expressasse algum afeto, mesmo assim estava quase certa de que o sentimento existia, mas receando ser presunçosa demais ao supor tal coisa sem motivos suficientes, resolveu suspender a conclusão final sobre o assunto até o dia seguinte, e mais especialmente até a despedida, momento em que,
indiscutivelmente seria revelado algum sentimento por parte dele, se de fato existisse. Quanto mais ficava ao lado dele, mais se sentia inclinada a gostar dele, e mais desejosa de que ele gostasse dela. Kitty estava convencida de que ele era por natureza muito inteligente e tinha um bom coração, e que seu jeito descuidado e negligente, que embora para ela combinasse muito bem com ele, ela sabia que muitas pessoas considerariam defeitos de seu caráter. Apenas procedia de uma jovialidade sempre agradável nos rapazes e não provava que ele tinha uma personalidade fraca ou um raciocínio confuso. Tendo resolvido esse ponto consigo mesma e estando totalmente convencida por seus próprios argumentos de sua veracidade, foi dormir muito alegre, determinada a estudar a personalidade dele e vigiar seu comportamento, ainda mais no dia seguinte. Acordou com a mesma resolução e provavelmente as teria colocado em prática se Anne não a tivesse informado, assim que entrou no quarto, de que o Sr. Edward Stanley já havia partido. Num primeiro momento, ela se recusou a acreditar no que ouvira, mas quando a ama garantiu que ele havia pedido uma carruagem na noite anterior para as 7 horas da manhã seguinte e que ela mesma o tinha visto partir nela pouco depois das 8, não pôde mais resistir aos fatos. É essa, pensou consigo mesma, corando de raiva pela sua própria tolice. Essa é a afeição que eu estava tão certa de que ele sentia por mim. Oh, que bicho bobo é a mulher, que presunçosa e irracional eu fui. Supor que um rapaz ficaria seriamente preso no período de 24 horas a uma garota que não tem nada que a recomende, a não ser um belo par de olhos. E ele realmente partiu. Partiu talvez sem nem pensar em mim. Oh, por que não levantei às 8 horas? Mas essa é uma boa punição para a minha preguiça e insensatez, e estou verdadeiramente feliz com isso. Mereço tudo isso, e 10 vezes mais, por tamanha vaidade. Pelo menos vai ser útil para mim nesse aspecto. Vai me ensinar no futuro a não pensar que todos estão apaixonados por mim. Mesmo assim, eu gostaria de tê-lo encontrado antes que partisse, pois talvez demore muitos anos antes de nos encontrarmos de novo. Pelo modo como nos deixou, entretanto, ele demonstra não ter dado a mínima importância para isso. Como é estranho que tenha partido sem nos avisar, nem se despedir de ninguém. Mas isso é próprio dos rapazes, governados pelo capricho do momento, ou motivados apenas pelo desejo de fazer algo estranho, seres totalmente irresponsáveis. E as moças são igualmente ridículas. Logo começarei a pensar como minha tia, que acha que tudo está indo para o beleléu, e que toda a raça humana está se degenerando. Kitty acabara de se vestir e estava prestes a deixar seu quarto para fazer perguntas sobre o estado da senhora Percival, quando a senhorita Stanley bateu à porta, e ao ser admitida, começou sua arenga usual.
a exclamar como seu pai fora tão chocante por obrigar Edward a ir embora, e sobre Edward ter sido tão horrível por deixá-los naquela manhã. Você não faz ideia, disse ela, de como fiquei surpresa quando ele veio ao meu quarto para se despedir. Então se encontrou com ele esta manhã? Indagou Kitty. Oh, sim, eu estava com tanto sono que não conseguia abrir os olhos. E então ele disse, Camila, adeus, pois estou indo embora. Não tenho tempo para me despedir de mais ninguém e não posso me arriscar a ver Kitty, pois você sabe que aí eu nunca conseguiria ir embora. Besteira, disse Kitty. Ele não disse isso. Ou se disse, está brincando. Não, não, garanto que ele estava falando tão sério como nunca falou antes na vida. Estava muito desanimado para brincar naquele momento. E me pediu que quando nos encontrássemos para o café da manhã, eu transmitisse seus cumprimentos à sua tia e o seu amor a você, pois você é uma moça adorável e ele desejaria poder ficar mais ao seu lado. Disse que você é a moça perfeita para ele, sendo tão jovial e bem-humorada, e que desejava de todo o coração que você não estivesse casada quando ele retornasse, pois o que mais gostava era permanecer aqui. Oh, não tem ideia das coisas lindas que ele disse sobre você, até que finalmente caí no sono quando ele foi embora. Mas ele com certeza está apaixonado por você. Tenho certeza de que está. Pensei muito nisso e lhe asseguro. Como pode ser tão ridícula, disse Kitty sorrindo com prazer. Não acredito que ele seja tão facilmente afetado, mas ele pediu mesmo que você me transmitisse seu amor e que eu não estivesse casada antes de seu retorno, e disse que eu era uma moça adorável. Foi isso que ele disse? Oh, Deus, sim, e lhe asseguro que esse é o maior elogio, na opinião dele, que ele pode fazer a alguém. Mal consigo persuadi-lo a me chamar de adorável, embora às vezes fique lhe implorando uma hora inteira. E você realmente acha que ele estava triste por partir? Oh, você não tem ideia de como estava arrasado. Ele não teria ido neste mês, se meu pai não tivesse insistido. O próprio Edward me disse isso ontem. Disse que desejava de todo o coração que nunca tivesse prometido ir para o exterior, que se arrependia mais dessa promessa a cada dia, que ela interferia em todos os seus outros planos e que, desde que papai havia conversado com ele sobre isso, estava mais sem vontade de deixar Chelwind do que nunca. É verdade que ele disse tudo isso? E por que seu pai insistiria que ele partisse? Ele deixara a Inglaterra, interferia em todos os seus outros planos, e a conversa com o Sr. Stanley o tornou ainda mais avesso a ela. O que isso pode significar? Ora, que ele está perdidamente apaixonado por você, com certeza. Que outros planos ele pode ter? E suponho que meu pai disse que, se ele não estivesse indo para o exterior, teria desejado que ele se casasse com você imediatamente. Mas preciso ir e ver as plantas de sua tia. Gosto particularmente de uma delas e de mais 2 ou 3. Será que a explicação de Camila é verdadeira? Pensou Catharine consigo mesma, quando sua amiga saiu do quarto.
e após todas as minhas dúvidas e incertezas, será mesmo que Stanley não queria deixar a Inglaterra somente por minha causa? Seus planos interrompidos, e quais podem ser esses planos, senão o casamento? Porém, em tão pouco tempo, ele estar apaixonado por mim? Talvez seja apenas o efeito de um impulso do coração, que para mim é a mais alta recomendação em qualquer pessoa. Um coração aberto para o amor, e isso na forma de tanta vivacidade e desatenção é o coração de Stanley. Oh, como isso torna querido, mas ele se foi, talvez por anos, obrigado a se separar daquilo que mais ama. Sua felicidade é sacrificada em nome da vaidade do pai. Quão angustiado ele deve ter saído da casa, sem poder me ver nem dizer adeus, enquanto eu, desgraçada, insensível, ousava estar dormindo. Isso então explica sua partida àquela hora da manhã. Ele não quis se arriscar a me ver. Rapaz encantador, como deve ter sofrido. Eu sabia que era impossível que alguém tão elegante e bem educado deixasse a família dessa maneira, exceto por um motivo desses, incontestável. Satisfeita, além de qualquer possibilidade de mudança, foi ao quarto da tia muito animada, sem refletir um só momento sobre a presunção das moças ou a irresponsável conduta dos rapazes. Kitty continuou nesse mesmo estado de satisfação durante o tempo em que durou a visita dos Stanleys, que partiram com reiterados pedidos de que os visitassem em Londres, quando, como disse Camila, poderiam ter a oportunidade de conhecer a doce garota Augusta Halifax, ou melhor, pensou Kitty, de rever minha querida Mary Wine. Em resposta ao convite da senhora Stanley, a senhora Percival disse que considerava Londres o berço de todos os vícios, um lugar onde a virtude fora banida da sociedade, e maldades de todos os tipos estavam ganhando terreno dia a dia, que Kitty era suficientemente inclinada a ceder a tendências corruptas, ou a elas se entregar, e, portanto, era a última moça no mundo que deveria ser entregue a Londres, já que seria completamente incapaz de resistir a tentações. Após a partida dos Stanleys, Kitty retornou suas ocupações costumeiras, mas que lástima! Essas atividades já não tinham o poder de satisfazê-la. Apenas seu caramanchão ainda tinha algum interesse, e talvez isso se devesse à particular lembrança que trazia de Edward Stanley. O verão passou sem nenhum incidente que merecesse ser narrado, ou nenhuma satisfação para Catharine, a não ser a de ter recebido uma carta de sua amiga Cecília, agora senhora Lascelles, anunciando sua súbita volta com o marido para a Inglaterra. Uma correspondência que pouco prazer trazia a qualquer uma das partes estabeleceu-se entre Camila e Catharine. Esta agora perdera a única satisfação que antes podia extrair das cartas da senhorita Stanley, pois aquela jovem, depois de ter informado sua amiga da partida do irmão para Lyons, nunca mais mencionou o nome dele.
Suas cartas raramente continham alguma informação, a não ser o detalhamento de algum artigo de vestuário, uma lista de vários compromissos, um panegírico de Augusta Halifax e talvez algum insulto ao infeliz Sir Peter. O Grove, como era conhecida, a mansão da senhora Percival, em Cheltenham, ficava a 5 milhas de Exeter, mas, embora aquela senhora possuísse uma carruagem própria, com cavalos, era muito raro que Catarine conseguisse convencê-la de ir visitar aquela cidade com o intuito de fazer compras, por causa de muitos soldados perpetuamente aquartelados lá, que infestavam as principais ruas da cidade. Uma trupe ambulante de atores, a caminho das corridas que se aproximavam, abriu um teatro temporário ali, e a senhora Percival foi convencida pela sobrinha a assistir à apresentação deles uma vez. A senhora Percival insistiu em fazer à senhora Dudley a gentileza de convidá-la para ir junto. Quando surgiu uma nova dificuldade, era necessário ter algum cavalheiro que as acompanhasse.